A vida é feita de ciclos. Uns chegam, outros partem. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir. E em cada um deles, Deus está presente. Se você está em um tempo de espera, não desanime. Se está em tempo de lágrimas, tenha esperança. Nenhuma estação dura para sempre. E o Deus Todo-Poderoso, ele está preparando algo lindo para a próxima fase da sua vida. Deixe um amém se você confia no tempo de Deus. Compartilhe esta mensagem de esperança com sua família e amigos. Eu sou o pastor Isaac Martins e hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Acompanhe conosco a leitura que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que nos ensina assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Hoje nós vamos comentar sobre o tempo de Deus, o tempo que Deus tem para cada um de nós. O rei Salomão, autor de Eclesiastes, abre este capítulo com uma das declarações mais profundas e consoladoras de toda a Escritura. Nada acontece por acaso. Toda experiência humana, alegria ou dor, início ou fim, se desenrola dentro de um tempo determinado e ordenado por Deus. E é exatamente isso que Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, nos ensina. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o tempo certo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu trouxe aqui alguns significados principais. E o principal de tudo é reconhecer os ciclos. E quando nós reconhecemos, nós temos ajuda. Quando nós reconhecemos, nos ajuda a aceitar as mudanças. Resistir é frustrante. Precisamos adaptar e confiar em Deus em cada fase. Precisamos nos adaptar e confiar em Deus. Deus sabe o que é melhor. Deus tem o melhor para cada um de nós. Aproveitar cada estação. Cada ciclo tem bênçãos e também traz lições. Busquemos desfrutar o presente e aprender o que Deus ensina, na alegria ou na dificuldade. Irmãos, a nossa grande dificuldade é não querer entender os ciclos. Cada ciclo traz lições, cada ciclo traz bênção, cada ciclo traz algo de Deus para nós. E quando nós nos adaptamos, quando nós entendemos o agir de Deus, nós só podemos confiar que, mesmo se nós estivermos na dificuldade, neste ciclo, Deus também tem algo para nós, para nos ensinar, para que possamos aprender a andar com Ele, diante dele. Cada ciclo nos ensina a manter esperança. Nos tempos difíceis, ou inverno, lembrar que a primavera virá. A dor não é eterna. Nos tempos bons, verão, agradecer, sabendo que outras estações virão. A Bíblia ela fala muito por simbologia, e quando ela fala de tempos difíceis, coloca o inverno, porque é uma estação de frio, é uma estação onde requer um pouco mais de cuidado. E quando estamos nos tempos bons, ela fala ali de verão, porque é uma estação onde a gente fica mais à vontade. No verão a gente pode sair, fazer várias outras coisas, mas não esqueçamos que nós precisamos nos adaptar nesses tempos. Lembrar que, mesmo que estejamos no inverno, tempo difícil, as outras estações estão vindo, a primavera vem, quando a primavera vem, traz aquelas flores para nos alegrar. E quando estamos no verão, precisamos agradecer, sabendo que outras estações estão vindo. Então precisamos ver a beleza de cada estação. Ninguém vai para o deserto simplesmente para ir. Tem algo de Deus para nos ensinar. E Deus nos derrama bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Mas mesmo quando nós estivermos sem, em tempos de paz, no verão, nós precisamos aprender a agradecer, aprender a viver diante de Deus, sendo agradecido e vivendo cada dia na presença do Senhor, buscando cada vez mais a presença do nosso Deus. Confiar no propósito divino. Mesmo no caos aparente, Deus tece seus propósitos eternos.
Ele faz tudo formoso a seu tempo. Eclesiastes 3:11. Tudo tem o tempo certo, o tempo determinado por Deus. Então vamos entender os tempos e as estações do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos entender que não há tempo fora da presença de Deus, mas que todos os tempos, todas as coisas estão diante do Senhor, e Ele é o Deus que nos conduz, Ele é o Deus que nos ensina, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Existem duas palavras para o tempo de Deus, são elas et e o zemá. Et, momento qualitativo, tempo certo, divinamente apontado, é o kairos. E o zemã, período determinado, tempo cronológico, o cronos. Juntas, essas palavras elas afirmam a existência não é aleatória. Deus governa o tempo. Os ciclos, eles são equilibrados. O verso introduz o poema dos pares de tempos: nascer, morrer, chorar, rir, plantar, arrancar, calar, falar, amar, odiar, mostrando que todas as estações têm propósito. Nenhuma fase é eterna. A paz, na esperança, não é resignação, mas confiança. O tempo de Deus não é atraso, é preparação. Tudo está no tempo de Deus. E isso também nos traz uma aplicação prática. Não se angustie com o que ainda não veio. Ainda não é tempo. Muitas das vezes a gente fica angustiado, esperando, faz uma perspectiva e acaba sofrendo por antecedência. Mas a Bíblia ela é bem clara, tudo tem seu tempo certo. Não se angustie com o que ainda não veio. Não se prenda ao que passou. Passado é passado. Seu tempo já se cumpriu. Irmãos, nós temos que viver o presente de Deus e o presente de Deus é hoje. O passado já não importa mais, o amanhã ainda não existe. O único que importa de verdade é o hoje. Então, viva o hoje, não se prenda ao que passou e não fique angustiado pelo que ainda não veio. Viva o presente com fé, sabendo que Deus escreve cada estação. Viva o presente com fé, sabendo que Deus escreve cada estação. Tudo tem seu tempo determinado em cada estação. Você já parou para pensar que aquilo que parece demorar pode estar no tempo exato de Deus? Tempo de plantar, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de paz. Nenhuma estação é eterna, nenhum vazio fica sem preenchimento, nenhuma oração deixa de ser ouvida. Confie no tempo daquele que criou o tempo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A vida não é linear, mas é cíclica, feita de estações, altos e baixos. Há tempo de plantar e colher, chorar e rir. Eclesiastes reconhece essa realidade. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, que nós já lemos, isso lembra a soberania de Deus sobre o tempo e as fases da vida. Cada ciclo tem seu propósito no plano divino, mesmo que não compreendamos, mesmo que a gente não consiga entender. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então vamos viver o hoje, vamos viver o presente de Deus. Viva o melhor de Deus na sua vida. Não sei em qual tempo você se encontra, mas saiba que tem algo de Deus para você. Então reconheça as bênçãos de Deus, reconheça o poder de Deus no tempo que você está vivendo e aprenda que tudo está no controle do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus te abençoe neste dia maravilhoso. Fique em paz e tenha um dia abençoado para a glória de Deus.